Em uma entrevista, Xuxa Meneghel disse que os detentos deveriam ser utilizados em testes de vacina e também alguns remédios. Trouxemos aqui primeiramente o trecho para explicar para vocês. Confira. Eu tenho um pensamento que pode parecer muito ruim para as pessoas, que pode parecer desumano, porque, na minha opinião, eu acho que existem muitas pessoas que fizeram muitas coisas erradas, que estão aí pagando seus erros um ad eterno para sempre em prisão, que poderia ajudar nesses casos aí de pessoas para experimentos, sabe? Acho que pelo menos eles serviriam para alguma coisa antes de morrer, entendeu? Para ajudar a salvar vidas com remédios, com tudo. Mas aí vai vir um pessoal que é dos direitos humanos, vai dizer, não, eles não podem ser usados. Mas se são pessoas que já estão provadas, que vão viver 60 anos na cadeia, 50 anos na cadeia, vão morrer lá, eu acho que poderiam usar um pouco da vida delas, pelo menos para ajudar algumas pessoas, provando remédios, provando vacinas, provando... Após esse vídeo ter viralizado nas redes sociais e principalmente nos grandes noticiários, o juiz aqui de Joinville, João Marcos Vuck, da Vara de Execução Penal da nossa cidade, disse que essa declaração é bem preocupante. Xuxa pediu desculpas pelas redes sociais, mas ele declarou que não foi o bastante. E ainda disse, embora ela tenha se retratado, mesmo com essa retratação, esse pedido de desculpas, demonstra que ela não compreendeu a gravidade daquilo que ela falou. O problema foi quando ela disse que presos devem servir para alguma coisa, já que foram condenados a mais de 30, 50, 60 anos. Esse pensamento gerou em toda a história a subanização de outro a fim de poder praticar ações cruéis contra um ser humano. Ele ainda criticou esse tipo de pensamento e relembrou alguns atos dos povos indígenas das Américas, de sequestro e de escravidão dos negros, o genocídio, o holocausto, entre outros. Disse ainda que já esteve no campo de concentração da Alemanha, em que eram usados como experiências científicas judeus, homossexuais, ciganos e pessoas com deficiência. Ele declarou, isso já basta como lição a um passado muito trágico. Para o juiz, além de ser lamentável, essa declaração da Xuxa é um pensamento muito perigoso. Ele frisou que na prisão brasileira possuem mais de 700 mil pessoas e a maioria são homens muito jovens, de 18 até 30 anos. Ele ainda diz que são pessoas economicamente vulneráveis e que já têm um passado trágico com, enfim, com vidas cruéis, violência dentro de casa, espelho, ruins dentro da sua família e até mesmo por isso acabam indo para o tráfico de drogas, que é a maioria dos casos. Ele ainda disse, as prisões brasileiras chegam a se equiparar com os campos de concentração. Um dia ainda responderemos perante a história pelo que estamos fazendo com os seres humanos presos. E para finalizar, o juiz disse que espera que a Xuxa repense no que ela falou, Ananias. Eu espero que o juiz repense no que ele escreveu. Olha, é de uma... Por favor, comparar alguém que cometeu um crime, alguém que está preso por ter matado alguém, alguém que está preso por ter estuprado alguém, comparar aos indígenas, aos negros vítimas da escravidão. Qual é o crime que os africanos cometeram para viver em escravidão? Qual foi o crime cometido pelos judeus para que estivessem nos campos de concentração? Não. A história não vai cobrar do Brasil, a história não vai cobrar desse sistema prisional igual a história cobra do Holocausto. Não há condições de fazer qualquer comparação em relação a isso. Pelo amor de Deus! Qual é o crime cometido pelos judeus para serem mortos? Quais foram os crimes cometidos pelos escravos africanos para serem vítimas de senhores que cobravam deles para comer através do trabalho, sendo que foram retirados de suas vidas na África? Qual é os indígenas que viviam, os povos que viviam aqui e que depois tornaram-se alvos sem cometer nenhum crime? Eles pagaram por serem diferentes. E aí se comparam os criminosos, homicidas, estupradores e assim por diante a estes. Se Xuxa precisou pedir desculpa,
E aqui acho que falar em experimento não é a palavra correta, não é o momento correto para isso. Mas se a Xuxa precisou pedir desculpa, o juiz também precisa pedir desculpa para os indígenas, para os africanos, os afrodescendentes, e para as vítimas, e para os judeus, e para os descendentes das vítimas do Holocausto. Porque não é possível que se faça uma comparação como essa. Tentou fazer algo bonito, mostrando empatia, e fez uma comparação assim. Se a Xuxa errou aos olhos dele, ele precisou fazer uma carta tentando, através de um modelo didático, explicar a ela que não era bom fazer isso, então vai ter que pedir desculpa também pelo que escreveu aqui.